Camila Figueiredo e hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso assunto, né, da história da enfermagem. E hoje eu vou trazer para vocês a precursora da enfermagem moderna, que foi Florence Nightingale. Como eu falei na aula passada, Florence ela veio para mudar a situação em que a enfermagem se encontrava. A enfermagem ela se encontrava num período crítico, decadente, onde os enfermeiros que eram contratados nos hospitais eram pessoas da mais baixa esfera social, eh, mulheres desordeiras de má vida, bêbadas. Então, estava num período bastante crítico. E aí, Florence, ela veio fazer a diferença, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a história dela e também sobre todo o legado que Florence nos deixou até os dias atuais, tá? E aí, quem foi essa mulher? Florence, ela, ela nasceu no dia 12 de maio de 1820 em Florença, na Itália, tá? Ela é uma mulher de origem rica, ela era extremamente inteligente, uma mulher à frente do seu tempo, extremamente estudiosa, ela era poliglota, falava diversas línguas, ela era também da área da matemática, né? Então, Florence, ela estava ali bem à frente do tempo dela. Viajava, viajava bastante. Ela nasceu na Itália, mas ela morava em Londres. A família dela era da Inglaterra, só que ela, no momento do nascimento dela, eles estavam morando na Itália. E aí, voltou para Londres, estudou, né? Sua juventude. E ela gostava bastante de viajar. Ela foi para uma viagem a Genebra, né, lá na Suíça, e ela se deparou com um mundo de pobreza e sofrimento. E isso mexeu demais com ela, né? Ela ficou com aquilo na cabeça e ela se compadecia com os outros, né? Ela tinha aquele sentimento de humanidade, de amor ao próximo, de ajudar o próximo. Em outra viagem, quando ela foi ao Egito, ela visitou bastantes hospitais, né? E nessa visita aos hospitais, despertou nela a vocação para a enfermagem, tá? Apesar de, na época, não ser uma atividade digna, tá? Então, a enfermagem era para aquela classe feminina, como eu já falei para vocês, né? De mulheres bêbadas, desordeiras, de má vida, tá? Então, não era uma atividade considerada digna para uma mulher rica, com posses, com um nível de estudo acima da média. Então, isso tinha bastante preconceito em relação à enfermagem naquela época. E aí, tem um achado no dia 7 de fevereiro de 1837, Florence escreveu uma nota particular. Ela disse que Deus falou comigo e me chamou para servi-lo, tá? E dizem que foi um sonho que ela teve, né? E nesse sonho Deus falou com ela e chamou para servi-lo. E ela entendeu que esse chamado fosse ajudando ao próximo, né? Com o que ela queria fazer, sua vocação ali, que ela sentia que era para a enfermagem, né? Ajudar os enfermos, os menos favorecidos, os desprovidos de saúde também. Então, ela entendeu que esse chamado fosse, né, para seguir na enfermagem. E aí, ela, tendo esse chamado dentro do coração dela, ela começou a estudar. Obviamente que ela amava estudar, então ela começou a se dedicar, tá? Se dedicar cada vez mais à enfermagem. Então, ela não queria praticar a enfermagem de qualquer forma, de base empírica, baseada no achismo. Não, Florence queria realmente ter bases científicas para exercer a enfermagem. E aí ela foi para a Inglaterra, lá na Inglaterra mesmo, perdão, ela iniciou o seu aprendizado, né, na área da enfermagem, dividindo o seu tempo entre aulas de anatomia e visitas ao hospital do distrito. Esse hospital do distrito era onde eram atendidas as pessoas mais pobres, né, as classes sociais mais baixas da Londres.
E aí ela fazia essas visitas porque ela queria ali realmente estar ajudando ao seu semelhante. Em 1851, ela resolveu, né, ir para a Alemanha, para a escola de enfermagem de Fladner, onde ela viveu sua primeira experiência como profissional entre as religiosas de Kaiserweisch, né? Lembra que Kaiserweisch a gente estudou na aula passada, tá? As diaconisas de Kaiserweisch, das tentativas protestantes. Ela foi para lá e teve sua experiência profissional. Então, ela já tinha ali um estudo, né, de enfermagem, ela já tinha estudado lá na Inglaterra, e ela foi para a Alemanha aprimorar, né, suas técnicas, os seus conhecimentos, e está ali tendo novas experiências. Lembra que as religiosas de Kaiserweisch, elas faziam atendimento domiciliar, né, e elas ficavam ali sendo mantidas pela instituição até o resto da vida. E ela foi para lá ter essa experiência, tá? E aí, pouco tempo depois, ela retorna para Londres e assume a superintendência de um hospital de caridade, tá? Então, o salto que Florence deu, né? Olha a enfermagem como estava evoluindo. Ela foi estudar, ela foi se aperfeiçoar e ela chegou à superintendência de um hospital. O hospital antes era dirigido por bispos, tá? E aí ela já estava bem à frente, tá? Florence também, ela teve bastante resistência. A família dela, não ela, mas a família dela teve bastante resistência por ela escolher essa profissão. Não era considerada digna. Os pais de Florence, eles queriam realmente que ela tivesse uma vida considerada normal, tá? Para aquela época, que as mulheres naquela época, elas eram criadas para quê? Para constituir família e ser dona do lar, tá? E só isso, né? Mas Florence, ela não queria, né? Florence teve diversos pedidos de casamento e ela negava, por mais que ela amasse o seu pretendente, ela não aceitava, porque ela dizia que se ela aceitasse, seria um suicídio dos planos que Deus tinha feito na vida dela, né? Porque, obviamente, se ela casasse, ela ia ter que se dedicar à casa e a marido, né? Tomar de filhos, e enfim, vocês sabem do que eu estou me referindo. E aí, ela não aceitava esses pedidos de casamento justamente porque ela dizia que seria uma frustração dos planos, né, que Deus tinha na vida dela. E ela não aceitava. E mesmo contra a família, ela seguiu o plano dela. Ela foi ser superintendente nesse hospital de caridade e seguiu sua história, né? Ela mesma traçou sua história, independente dos pais aceitarem ou não a situação. Essa aí é Florence, tá? Essa é uma imagem bem conhecida na internet de Florence Nightingale, né? Já com suas vestes lá de enfermeira. E aí, minha gente, Florence estava nesse hospital, servindo lá, e em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia, elas declararam guerra à Rússia. E essa guerra ficou conhecida como Guerra da Crimeia. E a guerra estava acontecendo e sempre chegavam notícias em Londres da situação da saúde dos soldados, né? Que os soldados, a taxa de mortalidade era alta, que os soldados eles não morriam dos ferimentos de guerra, não morriam disso, eles morriam de cólera, tá? Eles morriam porque eles ficavam jogados ao Deus dará. E Florence, quando leu, né, essa matéria no jornal, que tinha saído lá, essa notícia chegou lá, e ela leu, ela ficou assim devastada com a situação, e ela disse, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a situação. Ela conhecia o secretário de guerra da época, e eles eram amigos, né? Florence era bem influente, a família de Florence era bem influente, e ela conhecia, ela era amiga dele, e ela pediu para ir ajudar lá nos hospitais de guerra, né, para cuidar desses soldados. E aí ela foi aceita e esse amigo dela enviou ela para escutarem lá na Turquia.
Florence, ela juntou 38 enfermeiras, tá? 38 voluntárias. Dentre elas havia algumas religiosas e leigas vindo de diferentes hospitais. Ela juntou essas mulheres e ela foi para a Turquia, tá lá em Scutari. Quando ela chegou lá, ela se deparou com um hospital militar com mais de 20 mil soldados. Gente, 38 voluntárias, 39 com Florence, 20 mil soldados. É algo assim impossível de imaginar. Tá? Ela encontrou 6 quilômetros de halls sujos, com camas insuficientes, ratos, vazamento, água insalubre. Ela se encontrou com um verdadeiro caos. Ela ficou abismada com a situação que ela se deparou. Tá? Eu vou deixar para vocês aqui o link do filme de Florence. Tem dois vídeos que eu queria que vocês assistissem, tá? Um que é o filme de Florence e o outro é a animação, tá? Então eu vou deixar o link para vocês aqui no fórum, para vocês, já vou deixar linkado, vocês assistindo no YouTube normalmente, tá? Eu vou deixar para vocês essa história de Florence. E eu quero que vocês assistam, tá? Para vocês terem uma base de como foi a história dela, tá? É bem interessante, bem legal. Sou apaixonada por Florence, tá? E aí, pessoal, esses soldados, eles morriam, como eu já havia falado, eles morriam de cólera e eles morriam de frio, porque eles ficavam ao Deus dará, tá? Não tinham um cuidado de deixar esse paciente numa cama, deixar esse paciente coberto, não tinham um cuidado de asseio, ele, limpar o ferimento, gente, trocar um ferimento sujo por um limpo, não tinha. Então, os soldados, eles não morriam dos próprios ferimentos, eles morriam de doenças subjacentes, né, de comorbidades que chegavam até eles, tá? Uma curiosidade é que a taxa de mortalidade, quando Florence chegou lá em Scutari, a taxa de mortalidade do hospital era de 40% dos soldados. Então, 40% dos soldados que chegavam lá, eles morriam de cólera e de frio. Gente, morrer de frio é desumano, tá? Então, depois que Florence chegou, ela mudou a situação, tá? E aí, a taxa de mortalidade, ela caiu para apenas 2%. Então, imagina só o que Florence fez. Ela fez uma revolução. E ela tinha uma dedicação devotada aos doentes. E ela reduziu drasticamente as mortes no hospital. Ela tinha uma devoção tão grande, gente, Florence, ela não dormia. Ela não dormia, só pode, porque ela tinha uma devoção, ela tinha um cuidado com cada ser humano, né? O sentimento de humanidade, a humanização de Florence. Ela não via um soldado doente, ela via um ser humano, né? Ela não levava só cuidado de saúde ao paciente, né? Cuidar da saúde física, ela cuidava da saúde mental, né, desse paciente. Então, você veja como é importante a gente ter o conhecimento também da psicologia, né, porque a gente precisa entender o que se passa na cabeça do ser humano para levar um cuidado diferenciado, né? A gente não pode estar só cuidando do físico, a gente tem que cuidar do mental também, do psicológico também, isso é extremamente importante. E por causa disso, Florence era aclamada pelos soldados, tá? Porque ela não levava apenas o cuidado físico, ela levava um acalento para a alma. Porque imagina você doente, com cólera, com frio, morrendo, e de repente chega uma pessoa, mudar toda aquela situação que você se encontra e, além do mais, levar um acalento para a sua alma. Uma conversa, um ombro amigo. Tá aí, Florence chegou lá realmente para fazer a diferença, para mudar toda aquela situação em que o hospital lá de Scutari se encontrava. Florence, ela passava todas as noites em todos os leitos do hospital. Imagina só como essa mulher não andava, né? Não dormia praticamente.
Então, ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, porque à noite, obviamente, sim, com iluminação precária, Florence pegava uma lanterna, uma lâmpadazinha de mão, tá? E percorria as enfermarias para visitar os soldados, para ver se alguém estava precisando de algo, como estavam os curativos, se havia algum sangramento, né? Enfim, ela passava em todos os leitos à noite com essa lâmpada, tá? É, visitando os soldados, né? Então eles, meu Deus do céu, amo essa mulher, né? A gente tava aqui morrendo, de repente chega a salvadora da pátria. Então eles sentiam um amor assim incondicional por Florence, tá? Ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada por passear à noite, né, nas enfermarias visitando os doentes com uma lâmpadazinha de mão, tá? Essa lâmpadazinha que hoje é o símbolo da enfermagem, tá? É, foi uma homenagem a Florence Nightingale e o símbolo da enfermagem é essa lâmpada. E essa lâmpada, ela quer dizer, é, ela significa que ela é a luz da sabedoria, a luz do conhecimento, né? Aquela luz que Florence iluminou todos aqueles soldados durante a Guerra da Crimeia, que essa luz ela, ela acenda na gente, né? Também profissionais da enfermagem, para que a gente também leve um acalento aos nossos pacientes, tá? Aqui, ó, uma imagenzinha de Florence, tá? Com a lâmpadazinha. A lâmpadazinha era essa, gente, era uma lumináriazinha mesmo. Com o passar do tempo, né, que eles foram realmente usar como símbolo, eles deixaram aquela lâmpadazinha estilo lâmpada do Aladim, tá? Com o passar do tempo, até para ficar algo mais harmônico, né? Eles trocaram só o símbolozinho da lâmpada, né? Mas o sentido continua o mesmo e é lindo e eu sou apaixonada. Nessa outra imagem a gente tem lá a Florence, ó, cuidando dos doentes com as enfermeiras, tá? E eu vou contar mais um pouquinho, mas na próxima aula, tá bom? Então, até lá.